Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Thaline Costa, médica do esporte, multiatleta e sócia do Instituto Olimpo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela. Então, no episódio de hoje a gente vai gravar aqui no Instituto Olimpo, uma clínica multidisciplinar que fica em Moema, São Paulo. Aqui a gente tem medicina do esporte, fisioterapia, que inclusive é onde eu atendo, cardiologia, ortopedia, nutrição e dermatologia. Então, uma clínica completa para você cuidar da sua saúde. Fechou? Bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Thaline Costa. Obrigada. Tá nervosa? Tô, sempre, né? Tem que Fica ficar. tranquila. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Agradeço. Antes de a gente começar, só para quem está assistindo pela primeira vez ou quem já viu o programa, o Recovery Resenha tem o propósito de trazer para vocês, a partir das histórias dos nossos convidados, como a atividade física pode melhorar a sua vida, pode transformar a sua vida, seja se você estiver buscando qualidade de vida, performance, e como a fisioterapia esportiva pode te ajudar nesse momento, seja pensando em prevenção de lesões, aumento de performance ou simplesmente qualidade de vida, que é o que a gente busca aqui na medicina, na fisio, na Olimpo, que é o que a gente quer. É, exato. Fechou? Tá bom. Vamos trocar ideia? Vamos. Tá preparada para sofrer? Depois do treino de hoje? Nossa, vai doer. O Thaline tá se preparando para a meia do Rio daqui 2 semanas, mas você faz mais o quê? Natação? Natação, tênis e futevôlei. Futevôlei. E já foi do CrossFit? Já foi do CrossFit, eu faço musculação também, faz musculação, né? Então multiatleta. Multiesportes. Show de bola. Pra gente começar, o que é mais difícil? Gerenciar uma clínica ou trabalhar no esporte de alto rendimento? Gerenciar uma clínica, com certeza. O que dificulta? É muita coisa. É muita coisa acontecendo, né, dentro do gerenciamento. A gente tem que, primeiro, o time muito grande, né, e fazer acontecer. Então, já trabalhar no esporte de alto rendimento é uma coisa meio que do dia a dia. E eu, como médica, gerenciar uma clínica é uma relativa novidade, né? É aprender novas tarefas, novas funções. Já a medicina do esporte aplicada a alto rendimento, eu fui formada para isso, né? E gerenciar clínica não, gestão são habilidades novas. Você aprende depois e na faculdade a gente não aprende isso, E a gente não aprende na faculdade, com muito certeza diferente. Não. Deveria aprender. Com certeza, acho que é uma das tarefas, uma das funções que a gente mais deveria aprender na faculdade. Passa, tipo, acho que pelo menos na física passa uma matéria só, mas assim, muito por cima. A gente na medicina não tem nada. Nada? Nada. Mas é muito difícil, eu imagino. A gente vivencia isso aqui. Exato, A gente vivencia junto. Mas como que você chegou, o que te levou para a medicina do esporte? Paixão pelo esporte, assim, sem sombra de dúvidas, unir uma coisa que eu sou apaixonada ao trabalho, né? Já que a gente tem que trabalhar, então nada melhor do que trabalhar com o que a gente ama. Foi assim que eu cheguei na medicina do esporte, mas foi um caminho, eu ia fazer psiquiatria. Tá. Durante a faculdade eu tinha certeza que o que me fascinava era a saúde mental, a mente, o adoecimento psicossomático. E aí um colega meu largou a residência de medicina esportiva porque ele não estava gostando. Tá. E aí eu conheci a medicina esportiva através dele. Eu falei, como assim tem uma especialidade que você pode cuidar de atletas, amadores, profissionais, ou lidar com promoção de saúde, viver o esporte, né? E aí eu fui na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a residência, durante a faculdade. Conheci lá, acompanhei um ambulatório um dia e em uma tarde eu me apaixonei. Aí eu falei, é isso que eu quero. Justo. E assim eu segui. 6 meses antes eu marquei o xizinho lá para prestar a prova. Mas já estava tudo certo para ir para psiquiatria. Tudo certo. Cabeça, e depois que eu conheci a medicina esportiva eu não tive dúvida. Assim, foi um brilho no olhar, paixão à primeira vista. Então, aí eu fui, embarquei. Boa. E para quem não sabe o que é medicina esportiva, só atleta pode passar com médico do esporte? Jamais, assim, na verdade,
99% das pessoas, elas não são atletas, né? Assim, os profissionais. A maior parte das pessoas são profissionais atletas, né? Ou mesmo pessoas que querem começar a fazer atividade física, as pessoas que já praticam por lazer, ou às vezes só por hobby. E tem os atletas amadores também, né? Então, a gente engloba todo mundo, né? Desde os que não faz e quer começar, quer mudar de vida, a pessoa que já está no alto rendimento. Legal. Mas é difícil mostrar para as pessoas que existe essa especialidade, porque assim, a gente vê o médico do esporte como um gestor da saúde, sim, certo? Isso. Então, que ele consegue direcionar para onde o paciente precisa ir. Então, preciso de um acompanhamento um pouco mais direcionado para ortopedia, para cardiologia. Por exemplo, antes de entrar na físio, eu não sabia que existia medicina do esporte. Sim. E é uma residência recente. Ela comparada às demais, ela é bem recente. Antigamente era bastante difícil as pessoas saberem o que é um médico do esporte. Esse cenário está mudando bastante. Agora as pessoas já buscam ter um médico do esporte. Então teve uma grande mudança desde que eu me formei até o momento atual. Modificou bastante, mas assim, o nome da especialidade, ela não é medicina do esporte, ela é medicina do exercício e do esporte, justamente para exato, para englobar, né, o exercício, o movimento, e não apenas as pessoas que são esportistas. Sim. Mas atualmente as pessoas já procuram, eu quero ter meu médico do esporte. Para quê? Para acompanhar minha saúde ou para alcançar o meu objetivo. E esse cenário mudou. Antes era: mas por que você não faz ortopedia? Ou você é ortopedista? Você é clínica? O que você faz, sabe? E isso mudou. Então é com grande alegria que eu falo que esse cenário vai ser cada vez mais diferente. Eu acho que até hoje aparecem alguns pacientes falando: mas o que é medicina do esporte? Aí a gente explica, tem que explicar. Tudo mais. Aí o paciente fala: acho que eu quero passar, acho que vale a pena. Seja alguém que já pratica esporte há muito tempo, como você falou, ou alguém que esteja querendo começar a se cuidar. Sim. E numa avaliação, por exemplo, para quem nunca passou no médico do esporte, quais que são os pontos principais que você avalia? Então, pensando em alguém que quer começar a praticar atividade física, alguém que não tem histórico nenhum de esporte. Bom, a gente sempre vai entender o objetivo da pessoa, porque é isso que vai guiar as nossas condutas. Mas a gente faz uma avaliação do todo o histórico pessoal, se ela tem alguma doença, enfim, como é que é a imunidade dessa pessoa. A gente vai transitar pelo histórico pessoal completo. O histórico familiar, que é muito importante para a gente fazer um check-up cardiológico, por exemplo, entender quais são as doenças mais prevalentes na família, para que a gente possa abordar de forma preventiva ou atuar tratando, né, na verdade. A gente passa também pelo sono da pessoa, que a gente sabe que é uma coisa muito importante para a saúde, para a recuperação, para a performance. A gente também passa pelos pilares de alimentação e suplementação. A gente aborda bastante isso em consulta, né? Às vezes a suplementação ela vem só depois dos resultados dos exames, né? Para a gente poder fazer uma conduta individualizada. Mas o que a gente faz em consulta? Entender o histórico esportivo, a rotina de esporte da pessoa a fundo, né? Se treina com assessoria, se não treina com assessoria, se quer começar a fazer, a gente dá as orientações de como a pessoa pode começar, né? Lembrando que isso é importante, o médico do esporte ele não prescreve exercício, às vezes as pessoas vêm com essa expectativa e não é o nosso papel, e sim do profissional de educação física. Né? Mas assim, a gente pode fazer orientações a respeito de zonas de treinamento, mas a prescrição, olha, você vai fazer 3 séries de 10, isso quem faz é o profissional de educação física. Então... Lembrando que o físio também não faz isso. O físio também não faz isso. Quem faz isso é educador físico, profissional de educação física. A gente consegue direcionar e, assim, esse trabalho em conjunto, medicina, fisioterapia, educador físico, acho que traz o melhor suporte possível para quem pratica atividade física, né? Sim. Então ter esse cuidado, que é o que a gente busca todos os dias, acho que é o mais importante. E eu sempre gosto de saber quem são os profissionais que cuidam da pessoa, que às vezes já tem um
um outro médico, seja ginecologista, cardiologista, endócrino, fisioterapeuta, psicólogo, profissional de educação física. Eu gosto de entender quem é a equipe que cuida dessa pessoa, porque um dos papéis do médico do esporte é fazer gestão de saúde, né? Então a gente tem que juntar todo mundo para cuidar daquela pessoa. E normalmente o médico do esporte faz esse elo entre os profissionais. Faz gerencia essa comunicação, essa gestão entre profissões, entre áreas, para ter o melhor suporte para o atleta, pro paciente. Exato. Legal. E como você falou que o que você queria fazer era psiquiatria, como que você vê essa parte da saúde mental hoje em dia? Tá. Saúde mental é tudo, na verdade, né? E atualmente a gente tem pessoas muito estressadas, muito esgotadas mentalmente, por conta de trabalho, por problemas que a vida traz. E saúde mental, ela influencia muito nas nossas respostas em relação à carga de treino. E eu gosto de abordar isso bastante em consulta também. Entender que se você está vivendo um momento mais desafiador no trabalho, muitas vezes a gente tem que fazer uma adaptação do treino, né? Então, conversar com o treinador para adaptar o treino. Então, assim, a saúde mental é um dos pilares que a gente vai abordar na medicina do esporte, justamente para poder entender a fase que a pessoa está vivendo e fazer essas comunicações com o time que gerencia, porque só a saúde mental, a ansiedade muito alta, pode ser fator de risco para lesões, então é um pilar que... É um pilar essencial para ser abordado. E vem aumentando esses casos de ansiedade no esporte? Como que tá isso hoje? Porque assim, a gente vê cada vez mais relatos de afastamento por algum motivo de saúde mental. Como que tá sendo essa abordagem voltada no exercício? Sim, a gente tem visto aumentar os casos, assim, burnout, ansiedade, depressão, e o médico do esporte, ele vai buscar fazer o manejo, né, e até a própria orientação do exercício físico para redução dos problemas de saúde mental. Então, para as pessoas que não praticam, é importantíssimo, né, para a saúde mental, você usar o exercício como um pilar de tratamento. E para as pessoas que já praticam, a gente tem que tomar cuidado como que o estresse vai prejudicar a recuperação dessa pessoa e vai comandar o treinamento, né? Que são as respostas de carga interna que a pessoa tem. Porque aí acaba sendo, a pessoa não consegue recuperar, treina mais do que conseguiria, porque não consegue descansar, tá estressado, propensão a lesão muito maior. Muito maior. Porque normalmente as pessoas querem, né, quem já treina, a planilha verde. Então passa por cima de tudo que está vivendo na vida, a privação de sono, a ansiedade muito elevada, todos os problemas para conseguir dar o check na planilha. E isso é um problema muito grave. Porque às vezes descansar também é um... Descansar é outro pilar. É outro pilar, que é fundamental. E as pessoas ignoram. Ignoram muito. Muito. E aí entra numa bola de neve, né? Tá estressado, não consegue dormir direito, vai treinar, não treina bem, lesiona. E lesiona. E aí vem parar aqui. Exato. E aí vem passar com a gente. Ou fica mais estressado porque não tá treinando bem, e aí acaba virando caos, né? Completamente. Exato. Falando disso de descansar, uma pergunta que mandaram pra gente nas caixinhas de pergunta. Uso de CBD, canabidiol, tudo mais. É considerado doping? Como que tá isso hoje em dia? Porque a gente vê muitas pessoas usando hoje em dia também. O CBD, o canabidiol não é doping, mas o THC é doping. Tá? Então a gente não usa para atleta profissional o THC. Sempre CBD isolado. E ele tem mostrado, né, alguns estudos promissores. Ainda não tem uma evidência científica sólida para a medicina esportiva, mas me parece bastante promissor, né, pelos estudos a respeito de melhora de performance, recuperação, manejo de saúde mental também.
Então, tá promissor. Promissor, tá fluindo. promissor. Porque em outras áreas já está consolidado, né? Na psiquiatria, enfim, para doenças neuromusculares, já está mais consolidado. A medicina esportiva, como ela é nova, então a gente tem pouco estudo comprovando a eficácia. Mas tudo isso em atletas amadores, profissional não? Profissional também. O CBD é isolado? Isolado. O que muda de um pro outro? O canabidiol, porque o THC é a parte que vai deixar você... É a parte que vai deixar você mais... Flutuando? É isso, eu não tô sabendo a palavra disso. Flutuando, vamos pensar assim. Então não pode ser utilizado, entendeu? Entendi. Que é a parte que dá a brisa. Dá a brisa. Tá bom. Mas se ela for usada de forma controlada, ajuda no controle de ansiedade. Tá. Então, assim, a gente tem um bom controle quando você vai fazer a prescrição. Tá, entendi. E no esporte de alto rendimento, que é onde você trabalhou, ainda trabalha, como que é esse manejo? Porque aqui é uma coisa, então aqui é um outro perfil. Como que é, por exemplo, você trabalhou no Corinthians, está no Unisanta hoje, e daqui a pouco a gente fala de Olimpíadas, Paralimpíada. Como que é? Qual que é a principal diferença entre lá e aqui? Olha, eu gosto muito de usar o esporte de alto rendimento como um modelo que eu tento trazer para dentro do consultório, na verdade, que é ter essa equipe multidisciplinar cuidando do atleta. Mas os desafios são diferentes, né? Por conta dos objetivos que a pessoa tem no alto rendimento, o treinamento é encarado de outra forma. Embora muitos atletas amadores encarem com a mesma seriedade que atletas profissionais. Cada vez mais, né? Exato. A gente tá vendo os resultados de amador que é impressionante. Exato. Então, eu busquei, né, todo o aprendizado que eu tive no alto rendimento, porque eu vim do alto rendimento mais do que de uma medicina esportiva de consultório. Eu comecei no alto rendimento, né, e aí eu rebati isso, os cuidados, para dentro do consultório. Então, eu acredito que seja bem semelhante. E a diferença é que o atleta profissional, ele muitas vezes não é submetido a alguns tipos de estresse que o atleta amador como, por exemplo, trabalhar. CLT. Né? CLT. Um CLT. Mas isso é bem desafiador. Mas o atleta profissional também tem seus desafios, né? Às vezes a exposição da mídia, a pressão, tudo isso é desafiador também para o atleta profissional. Então a abordagem, ela é bem parecida, sabe? Pelo menos a minha, assim, dentro de consultório, que foi onde eu aprendi, e aí eu só trouxe para o consultório. Legal. Então, alguém que passa com você aqui, o atendimento em si é exatamente o mesmo do que algum atleta profissional que tinha tanto no futebol quanto hoje em dia. Exato, é a mesma coisa. A diferença, talvez a única diferença, é que no alto rendimento a gente está ali na borda, né? Na borda da piscina, você está dentro, inserido no esporte da pessoa, né? No campo, então você vê a lesão acontecer, você está ali no dia a dia. No consultório, a gente tem uma oportunidade de encontros menos frequentes, né? Às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6. Óbvio que isso é individualizado, mas essa é a diferença. Então a pessoa se lesiona e aí ela vem lesionada, você não assiste a lesão acontecer. Então essa é uma pequena diferença entre os dois mundos, né? Com certeza acho que deve ser a principal. E isso facilita quando você tem uma equipe junto. Facilita, porque são vários olhos. Exato. Porque nunca vai ser só o médico, nunca vai ser só o físico, nunca vai ser só o treinador. Tendo o olhar de cada um, fica muito mais próximo. Isso é lindo, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu amo. Porque quando chega aqui e fala, passei com o meu médico, aí não passa contato, não conversa, não tem essa integração, fica muito mais difícil esse cuidado. É verdade. Direcionado, individualizado. Com certeza. Continuar falando sobre isso, vamos virar a barriga pra baixo. Tá de boa, hein? Tá. Pra quem fez 18 quilômetros hoje, tá de boa. Tá sendo bonzinho comigo. Bom, voltando.
Hoje você está no Unisanta, certo? No Unisanta, na natação. Natação do Unisanta. Isso. Profissional e base. Isso. Tá. Mas antes você passou pelo Corinthians feminino. A vida Legal. toda. A vida toda no Corinthians feminino. E de lá que você foi para as Paralimpíadas Tóquio. Isso. E eu fui nas Olimpíadas do Rio também. Ah, você foi no Rio também? Em 2016 eu fui como voluntária. Tá. Mas eu tava lá, na Policlínica. Legal. E qual foi, tirando a pandemia, que a gente já entra nisso, qual foi a diferença entre voluntária e como contratada, você foi pelo COB? Eu fui pela própria... Não, eu fui pela natação mesmo. Ah, pela natação? Pela natação paralímpica, né, pra Tóquio. Sim. Qual foi a principal diferença entre um e outro? Você ser convidada... É uma convocação, né? É uma convocação. Isso é uma satisfação profissional muito grande, né? É claro que o voluntário tem sua importância, Sim. mas você ser convocada, você fala assim, poxa, todo o meu trabalho está sendo reconhecido. Então, essa é uma diferença bem marcante. Legal. E como que foi Tóquio? Considerando a pandemia, considerando todo o cenário em 2021 que a gente estava vivendo. Tóquio foi desafiador, isso para todo mundo. Porque eu fui pro Japão e eu não conheci nada. Nada? Porque a gente ficou isolado. Não podia sair das dependências, esse é um ponto. Segundo, as regras de distanciamento social ainda estavam existentes. Foi em junho de 2021, né? Foi. Então tava muito forte ainda. Exato. A gente comia, tinha blocos, por exemplo, na praça de alimentação, que é uma área super de integração, era dividido, sabe? Então a gente meio que ficava bem isolado. Não teve público, né? Isso muda, assim, dizem as pessoas que experimentaram, os profissionais que experimentaram Olimpíadas ou Paralimpíadas com o público falam que é outra energia. Então, muito desafiador para o atleta também, né? De estar ali dando o seu máximo sem ter torcida. Então, foi bem desafiador. Fora os casos que podiam ter de Covid. Então, e toda a rotina que foi modificada para poder atender os critérios, fazer os exames. Então a gente tinha que fazer o teste, né? Assim, eu não lembro a frequência, mas a gente tinha que fazer o teste com muita frequência. E então teve todo esse desafio. E se o atleta ficava doente, ele ficava isolado. A gente passou por um momento bem difícil na entrada lá na chegada em Tóquio, na aclimatação. Muitos médicos ficaram com Covid. É mesmo? Por conta do avião. Assim, aconteceu de sentar e aí tem que isolar as pessoas que estão ao redor também. Tá? Então não é que as pessoas todas estavam doentes. E aí eu lembro que eu fiquei num hotel cuidando de todos os atletas de todas as modalidades, embora eu tenha ido pela natação. Foi bem desafiador isso também. Nossa, eu imagino. E esse cuidado lá, quando você teve que ficar isolada e tudo mais, então não existiu Vila Olímpica, não existiu nada disso? Assim, tinha, pra mim foi mágico, mas assim, quem viveu outras, né, fala que foi um ano bem difícil. Tá. Foi um momento bem difícil que não tinha a mesma energia que as outras. Mas como foi minha primeira convocação, eu tava lá maravilhada na Disneylândia, sabe? Assim, foi uma sensação bastante única. Mágica, exato. Legal. E a diferença de lidar com alto rendimento não futebol, né? Alto rendimento olímpico e paralímpico, os atletas com uma deficiência. Qual que é a principal diferença? Olha, eu achava também, era outra coisa que, ao trabalhar no esporte paralímpico, eu vi que não tem diferença, sabe? Tá. É claro que a visibilidade do paralímpico é menor, isso a gente vê, né? Os ingressos, a plateia, e isso é bastante desafiador para o atleta. Mas a respeito da minha atuação como médica e a demanda que eles têm como atleta é similar, tá? Então, as pressões é mais desafiador para o paralímpico, porque às vezes a gente tem problemas estruturais,
Tá. para atender, né, um atleta com deficiência. Mas o manejo como médica do esporte, ele é bem semelhante. Antes de trabalhar no Paralímpico, eu ficava meio assim, será que você precisa abordar diferente? Mas quando você está lá, você percebe que, primeiro, eles têm uma autonomia muito grande e, enfim, eles lidam com a deficiência de uma forma muito leve. Tá? É claro que, com certeza, eles tiveram seus desafios ao longo da vida, mas tem brincadeira, enfim. Não leva como aquele tabu da gente, tem que tomar aquele muito cuidado para falar. Lógico que a gente toma cuidado, né? Sim. Tudo tem limite. Mas eles levam de uma forma mais leve. Mais leve. Que já faz parte da vida, né? Eu imaginava que poderia ser, sabe? Então, é bem semelhante, assim, eu não vi diferenças, tirando essas dificuldades, às vezes, estruturais, né, e a falta de visibilidade, que eu acho que isso é um problema bastante grande, que não deveria ser, né, ou as pessoas, um ponto que eu não acho tão legal é as pessoas ficarem colocando esse papel de mito, né, dentro do esporte paralímpico, de tipo, os verdadeiros atletas, de ter essa diferenciação, porque é igual. Super atletas, porque os desafios, eles são diferentes, mas eles são desafiadores para os dois, sabe? Para o atleta olímpico e paralímpico. Então, isso de super atleta, todo mundo é super atleta. Todo mundo é super atleta. De estar ali. Assim, você é um super atleta, sabe? Ter chegado aqui, acho que já é uma baita conquista. Eu não acho que tem que ter diferenciação de forma alguma. Legal. Aí, voltando no Corinthians, que a gente não falou ainda, que foi onde você ficou mais tempo, né? Fiquei 7 anos. 7 anos? 7. Sempre no futebol feminino? Porque eu comecei durante a residência, na época era Corinthians Audax. Tá. Nossa, você pegou lá atrás. Na verdade, quando o time do Corinthians não era Corinthians, eles eram do Centro Olímpico, a maior parte, comissão técnica e algumas atletas. Então, eu comecei a atuar no Centro Olímpico. Que é na Unifesp. Na Unifesp. E aí depois eu fui pro Corinthians Audax e depois Corinthians. Entendi. E como que é o esporte feminino em si? Então a gente sabe que tem muitas peculiaridades entre homem e mulher. O que a gente consegue ver de diferença, principalmente nesse cuidado das mulheres? Bom, primeiro, a gente tem uma carência relativa de estudos, né, quando a gente compara homens e mulheres. Mas as mulheres menstruam, né? Então, o ciclo menstrual a gente sabe que para muitas interfere performance, pode aumentar risco de lesão, e isso é bastante desafiador, né? Lidar com as flutuações hormonais que os homens não têm. Então, isso já é uma particularidade bem grande, né? Mas fora a parte do ciclo menstrual, tem a parte também de comportamento, né? Ao lidar com uma mulher, lidar com um homem, tem as suas diferenças e diferenças também fisiológicas, né? Sim. E anatômicas. Né? Com certeza. Tem algumas diferenças aí. Tem algumas diferenças. E isso em relação a risco de lesão, né? Entre as diferenças anatômicas, o risco de lesão. Então você tem que ter uma abordagem super diferenciada dentro do alto rendimento. E também quando a gente vai solicitar exames, a gente tem que pensar se vai pedir exames hormonais, porque para a maior parte não tem uma necessidade. Já nos homens a gente faz o controle de testosterona, a mulher não tem essa necessidade. Então a gente tem sim algumas particularidades nos cuidados. Tá. Exatamente isso da testosterona também foi uma das perguntas que mandaram pra gente na caixinha. Testosterona baixa em mulher, precisa repor? Não. Assim, não na maior parte dos casos. Tá bom. Né? A gente só tem, enfim, vamos falar de testosterona em mulheres, isso é um ótimo tema, porque tá super em alta. Tá super em alta. Gera super briga, mas enfim, a gente só tem indicação de usar testosterona em mulheres que têm
uma libido, né, baixa, Tá. pós-menopausa. Então, assim, é um caso bem particular. Muito específico. Muito específico. Tá. E não nós, mulheres, né, enfim, pré-menopausa, que podemos ter uma queixa de baixa libido, enfim, como tem sido reposto nas mulheres. Uhum. Ou só porque tá baixa. Só que aí o que acontece? As mulheres que usam testosterona falam que mudou a vida. Só que, assim, tem que pensar que ela tá usando um anabolizante, né? E não que ela tá precisando do hormônio. Então, isso acaba sendo bastante... Você vê, assim, as brigas e comentários, às vezes, no Instagram. Uhum. E é bem complicado. E primeiro, a gente não deveria nem dosar a testosterona nessas mulheres. Mas tem gente que dosa. Vamos começar. Então, a cabeça da cobra, vamos dizer assim, seria já dosar. Isso, Tipo, não precisa não é nem dosar. pra dosar, Tá. entendeu? Porque a gente, primeiro, ela vai estar baixa, muito provavelmente. A gente só tem indicação de dosar a testosterona nas mulheres que a gente desconfia que a testosterona esteja alta. Tá? Seria o contrário. Se você fala, olha, ela tem hiperandrogenismo, né? Tá. Por ovário policístico, ou, sei lá, um tumor. Aí você tem indicação de dosar a testosterona. Os outros casos, nenhum você tem indicação de dosar a testo. Então o erro começa quando a gente dosa. Entendi. Entendeu? Porque aí vira esse tabu. Minha testosterona é baixa. Por isso que eu tô com a libido baixa. Por isso que eu tô cansada. E na verdade, esse cansaço e essa libido baixa pode vir por outros fatores. Multifatorial, assim, N outros fatores. Esgotamento profissional, questões de relacionamento, enfim... A culpa não é da testosterona. Então resolvam seus BOs e não culpa a testosterona. São assuntos bem delicados, né? Mas resolvam seus BOs. Que é importante resolver também, né? Não tem jeito. Exato. Saúde mental, relacionamento, tudo isso. Exato. E mais uma pergunta relacionada exatamente com mulheres no esporte, que a Amanda que fez, Amanda Ferreira. Beijo, Amanda. Frequência cardíaca no esporte alta, sem queixa cardíaca, sem nenhum desconforto, sem nada. É normal? Não é normal? É normal. Isso pode acontecer sim com algumas pessoas, mas a gente sempre faz o que a gente chama de avaliação pré-participação esportiva. Tá bom. Que é a gente fazer, né? Primeiro, entender o histórico da pessoa, toda a anamnese médica e fazer os exames cardiológicos, para a gente poder entender, né, se trata de uma situação normal ou não. Então, a maior parte dos casos está tudo bem, tá? Isso é encontrado, é fisiológico. Tá. Mesmo que em atletas a gente geralmente encontre o predomínio parasimpático com frequência cardíaca mais baixa. Tá. Então, não tem... Depende da avaliação pré-participação, principalmente. É o que a gente indica fazer. Tá. Só para ver se está tudo bem. Mas assim, tem gente que treina e mantém com a frequência alta. Alta. Normal? Super normal. Normal pode acontecer. Depende muito mais de uma resposta de Desde como que não o corpo... seja taquicárdica, né? Tá. Assim, ter uma frequência acima de 100. Mas às vezes níveis mais altos, 80, 70, porque a gente às vezes espera por treinar, tá ali por volta dos 50, né? Tá. Ou mais baixa. Mas assim, desde que você não esteja taquicárdico, pode ser normal sim. Tá. E essa frequência alta durante o treino também, mesmo treinando muito, porque a gente sabe que conforme a gente vai treinando, a tendência é que a nossa frequência baixe, por exemplo, numa corrida. Isso. A gente tem a tendência dessa frequência baixar conforme a gente vai progredindo no esporte, certo? Isso, que vai adquirindo condicionamento. Condicionamento físico. Se essa frequência não baixa, tipo, a pessoa treina há anos já e mantém essa frequência alta, é normal também? Também pode ser considerado normal, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer essa avaliação para participação esportiva, para poder entender se tá dentro da normalidade. Uhum. Mas, assim, a maior parte dos casos é considerado normal. Entendi. Já aproveitando que a gente entrou na história da corrida, como que tá o treinamento para meia maratona? Olha, eu aprendi a gostar da corrida, comecei a gostar da corrida muito recentemente. Tá. Eu já corro há bastante tempo,
Mas eu corria porque era o esporte prático para conciliar com as minhas viagens dentro do alto rendimento, porque eu viajava muito, não tem piscina, e aí eu falei, eu preciso começar a correr. E aí eu comecei a correr dessa forma. Obrigada. Mas depois, recentemente, eu comecei a sentir prazer na corrida. Legal. E o ciclo agora de meia, ele tá sendo desafiador porque eu tô com o objetivo de melhorar meu pace. Tá bom. Então, eu ainda tô longe do que eu gostaria, né? Não vai ser nessa meia do Rio que eu vou conseguir atingir o meu alvo, mas tá sendo desafiador pela minha luta mental de falar, não, tá tudo bem, o seu pace tá bom, porque a gente se compara, né? E os atletas que a gente já tem, as atletas correm muito rápido, eu não sou uma corredora como eu sonho ser, entendeu? Mas aí é o processo, né? Mas é o processo. Esse é o processo. Exato. E inclusive falando disso de se comparar e tudo mais, ainda mais com esse hype da corrida que tá acontecendo, né? E principalmente também pelo público que a gente atende aqui. Exato. Que a gente atende muita gente que corre muito forte. Sim. E parece normal. Parece normal. Todo mundo corre forte, menos você. Todo mundo corre forte, menos você. E na verdade, não. Na verdade, a gente tá num ciclo que as pessoas realmente correm forte porque todo mundo treina muito tempo. A gente tá numa bolha. A gente tá numa bolha. Então é importante as pessoas saberem que não é do dia pra noite que você vai começar a correr rápido. Não. E tá aí... tudo bem também correr devagar. Sim. E correr sem objetivo de pace. E correr pela saúde. Tá tudo ótimo, sabe? O que importa é o movimento. O importante é fazer algum esporte, o importante é fazer alguma atividade física, certo? Exato. Independente de qual seja. Exato. Corrida é uma delas, corrida é fácil de fazer. Mas requer tempo. E aí você tá percebendo isso no meu processo. No seu processo. Exato, requer tempo, o descanso, né? Que às vezes a gente, como atleta amador, não tem o descanso suficiente necessário. Os cuidados, claro, com a alimentação, enfim, tudo isso vai refletir. Então é uma construção, né? O recovery. O recovery, boa. E diferente do que você vive na natação, porque na natação é seu esporte de base, certo? Exato. E É um esporte que eu me sinto confortável. Então, e quanto tempo que demorou pra você se sentir confortável nesse jeito? Ah, não, são muitos anos. Então. São muitos anos, é verdade. É um paralelo fácil que a gente consegue fazer, né? Exato. Então, é muito mais fácil a gente se sentir confortável que a gente já faz há muitos anos do que algo que a gente acabou de começar a fazer. Dedicação. Acabou de começar a sentir prazer, na verdade. Exato. Acho que esse é um ponto. E a partir do prazer fica mais fácil correr, né? Com certeza. Do que antes que eu fazia tudo obrigado, assim, Com sabe? certeza, é muito louco. E sentir prazer fazendo atividade física, acho que é o ponto mais importante. Você pode até performar bem, mas se estiver performando sem prazer... Sem prazer, né? O que você tá fazendo ali, né? Se você não tá ganhando dinheiro pra isso... Exato. Não faz sentido, né? Vamos virar a barriga pra cima, vamos continuar, colocar a bota, que agora você já passou pela parte difícil. Bom, chegou a hora boa. Hora boa. A hora que não sofre mais. A gente relaxa. Nem sofreu tanto. Não sofreu foi tanto. mais Pra de quem boa. fez 18 hoje, E eu sou reclamona, né? foi super tranquilo. Então vamos fazer a bota aqui. Pra quem nunca viu, a bota ela vai enchendo do pé até a coxa, fazendo essa compressão, ajudando a relaxar a musculatura e fazendo uma drenagem dos metabólitos que o músculo solta durante a atividade física. É ótimo. Beleza? Quer um café, uma água? Nada, Tá obrigada. tranquilo? Então vamos continuar conversando. Seguinte, treino em jejum. Foi mais uma pergunta que surgiu. Muitas perguntas na caixinha de perguntas, fiquei até surpreso. Treino em jejum, o que você acha? É recomendado, não é recomendado? Como que a gente vê Olha, isso o hoje treino em dia? em jejum, ele é bem-vindo só se ele for planejado numa determinada fase do treinamento, que você visa alterações metabólicas bastante específicas. Então, ele tem que ser exceção, tá? Mas, assim, a regra é comam antes de treinar, porque precisa, assim, é o nosso... É a energia que você vai usar para o exercício físico. Uhum. Então, é isso. Mesmo os atletas adaptados, eles iam ter mais benefícios se eles tivessem um carboidrato ali pré-treino. E o extremo oposto, que é o que a gente vê cada vez mais as pessoas comendo, sei lá, quantos gramas de carboidrato por hora numa prova de endurance, por exemplo, numa corrida, num triatlon, qualquer coisa.
Tá bem embasado isso hoje em dia? Tá, super, sabe? 120 gramas de carboidrato por hora é aceitável, desde que você treine o seu intestino para isso. Então, é isso, eu não consigo, né? Mas um atleta altamente treinado, que fez o treinamento todo durante o ciclo, tá super ok, super liberado, vai contribuir muito com a performance. Contribui, mas não é o que vai garantir que ele vai conseguir entregar um bom tempo. Ah, não, porque performance é multifatorial também. Multifatorial, né? Mas a falta dele faria diferença, a falta do carboidrato, com certeza, porque vai começar a gastar, vai começar a acabar a energia. Exato. E não vai ter mais onde tirar. Boa. Mais uma coisa que surgiu lá. Suplementos. Todo mundo precisa tomar? Não. Assim, os suplementos, eles vieram para complementar, né, suplementar a sua alimentação. Então, assim, tem pessoas que não têm necessidade de usar suplemento, tá? Se você tiver uma alimentação boa, equilibrada, mas a gente tem alguns suplementos que podem ajudar, tá? Não é que eles são obrigatórios, como por exemplo a creatina, né? A maravilhosa creatina, para preservação de massa magra, para ganho de força e potência, que entra como um recurso ergogênico. Então pode ser interessante para as pessoas que praticam exercício utilizarem, mas não é obrigatório, tá? Então, whey protein, todo mundo precisa tomar? Não precisa, tá? Então ele às vezes entra ali para atender as individualidades da pessoa, não tem tempo para se alimentar de forma ideal, aí usa o suplemento, tá? Ou não consegue, porque a demanda metabólica é muito alta, aí usa o suplemento, tá? Mas não é para todo mundo. Entra literalmente para suplementar algo que esteja faltando, que você não consegue colocar na sua alimentação. Isso. E aí a importância de conseguir fazer uma alimentação certinha, passar com Nutri, passar com tudo isso, que também é um pilar muito forte. Muito importante. Para performance, para saúde, para tudo isso. Exato. E desses suplementos que a gente mais vê hoje em dia, quais são os que tem mais embasamento que você vê? Temos a creatina, né? Como eu falei, maravilhosa, sou fã. O nitrato, bicarbonato, beta-alanina. Tá? São os suplementos com mais, além de whey protein e carboidrato, né? Mas são suplementos nível A de evidência. Tá. Nitrato, bicarbonato e beta-alanina, no que eles ajudam? Tanto o bicarbonato quanto a beta, elas são tamponantes, então, da acidose, né, que a gente faz durante o exercício físico. Então, elas vão retardar a fadiga. Tá bom. Tá? Mas, assim, o bicarbonato também não é para todo mundo. Tem gente que passa super mal, tem vários efeitos colaterais intestinais. Falam que você tem que treinar, conseguir suportar o nitrato, né? E tem gente que mesmo treinando não suporta. Pode ter diarreia, pode ter náusea. Aí essas pessoas não podem usar de jeito nenhum. E tá tudo bem, tá? Não utilizar. Às vezes a gente acha que tem essa necessidade. Então elas retardam a fadiga. É claro que elas não vão retardar a fadiga de forma você vai virar super-herói, né? São ajustes finos que a gente faz quando toda a base tá corrigida. Né? E o nitrato é vasodilatador. Então pré-treino. Isso. E tem que ser 2 horas antes. Tá. Pra conseguir fazer o efeito. O efeito, senão você vai só usar a beterraba, ou o nitrato, né? Tá. Que tá na beterraba, como fonte de carboidrato. E não exatamente com a sua vasodilatadora. Tá. Muito bom, muito bom. Tranquila? Tranquila. Passou nervoso? Tá, passou. É uma conversa. É tranquilo. Recupera, vai trocando ideia. Show de bola. Não é a primeira meia? Segunda meia? É a segunda. Segunda meia. Segunda meia. O que você deixaria de mensagem para alguém que vai fazer a primeira meia? E aí pensando, o que a pessoa pode fazer nos dias anteriores da prova? E de motivação mesmo, o que você deixaria para as pessoas? Pensando nos dias anteriores, o principal agora é recuperação, né? Não é correr atrás do que não fez, enfim, não é hora de treinar forte. Agora, quer dizer, você pode treinar com intensidade, mas é hora de reduzir volume, né? Então, junto ao treinador. Sono, né? Fundamental, recuperar. Nessa hora é tudo recuperação, porque o trabalho já foi feito. Então agora é só ficar bem, né, para poder dar o máximo no dia. Então, e de motivação, o que eu diria?
respeitem o processo, sabe? E a sua individualidade. Eu acho isso bastante importante, porque a gente, né, a gente comentou sobre isso numa época que a gente é bombardeado de comparações, muitas vezes isso pode te desanimar, mas primeiro a gente não tem que se comparar, né? Sim. E você respeitar o seu próprio processo para você atingir o seu objetivo. Boa, show de bola. Então essa mensagem serve também pra você. Pra mim, claro, eu sou ser humana. Motivação pra todo mundo. Exato, pra você. É do tipo, Thaline, vai no seu caminho, sabe? Acredita no processo, nos profissionais que cuidam de mim, que eu sou super bem cuidada. Boa. Então, pra ficar tranquila pra prova. Curtir, aproveitar e fazer força. E fazer força Deixa no pra fazer dia. Força no dia. Exato. Fechou? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa prova. Obrigada. Arrebenta. Então, vamos finalizando mais um Recovery Resenha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário. Pode mandar tanto aqui no vídeo, no meu Instagram, no Instagram do Recovery Resenha, no Instagram da Thaline, que a gente vai conversando. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar pra gente. Beleza? Obrigado, boa semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa! Viu? Passou? Respira. Passou. Agora eu posso curtir a minha bota. É isso. Tranquilamente.